Pronto, já está gravando, tá certo? Se eu esquecer de postar, pessoal, podem me cobrar, né? Porque às vezes eu esqueço mesmo. Então vamos lá. Então, como é que eu posso restaurar o backup de um banco de dados? Ou seja, alguém passa o backup, né, do banco de dados e eu vou restaurar. Então eu venho aqui na parte, aqui no folder banco de dados, né? Quem tiver com a versão em português, tá certo? Com o botão da direita, vocês clicam, vai aparecer aqui uma opção, no inglês Restore Database, mas em português vai ser restaurar banco de dados, tá certo? Aí, como eu disse, o backup do banco de dados é um arquivo com extensão .back, né, vocês vão ver isso, tá certo? E aí, quando eu clicar aqui nesse Restore Database, ele vai pedir, né, as especificações de onde vai estar esse arquivo. Então, eu boto aqui, ó, Device, né? Aí aqui eu vou dizer então, arquivo, e eu tenho que dizer onde esse arquivo vai estar, qual a pasta que ele está. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, tem, ó, novamente, né? Então, abri essa janela que eu disse que era um device, um dispositivo, para saber qual o arquivo que vai estar o backup, né? Aí bota aqui adicionar, se tiver em português, e aí vocês vão procurar onde está o backup. Tá certo? Então, minha sugestão é vocês botarem no desktop de vocês, porque fica mais fácil de vocês localizarem. E aí, quando vocês localizarem o arquivo, clica nele. Ó, aqui, ó, eu tenho aqui um estoque.back. Isso aqui é um backup, tá certo? De um banco de dados estoque. Então, se eu clicar aqui, então já disse quem é o arquivo, né? Ó, ele aparece aqui. Aí você coloca o OK, certo? E aí ele já recuperou o banco de dados estoque. Tá certo? Então é muito simples isso, né? Depois, né, se vocês quiserem, por acaso, gerar o backup de um banco de dados, ó, você vem em cima do banco de dados aqui, o RH, por exemplo, né? Aí tem aqui tarefas, tá certo? Em tarefas, ó, eu tenho aqui a tarefa de backup. Aí você clica, né, ele vai pedir em que mídia você vai gravar o arquivo de backup, né, o que pasta, no pendrive, tá certo? E aí ele gera o arquivo lá de backup, tá certo? Ficou claro, pessoal? Deixei de ver. Beleza. Então pronto. Eu vou, assim que terminar a aula, eu vou tentar passar o link para vocês, porque eu não posso botar isso no Siga, porque o Siga não aceita, né? Por causa da extensão. E não posso, vou botar no Drive para vocês, né? Porque no Dropbox dá problema. O Dropbox manipula de alguma forma a estrutura interna do arquivo e você não consegue restaurar. Então, eu vou botar lá no Google Drive, vou passar o link para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, sobre a lista, eu vou postar a lista próxima semana, antes de 1º de dezembro, tá certo? E vocês vão me entregar, né, no dia 12 de dezembro, né? Vocês vão me mandar um arquivo PDF, né, porque lá vai ter o quê? Eu vou pedir consultas, né, SQL, que vocês vão fazer sobre o banco de dados, que eu vou dizer para vocês criarem. Vocês vão passar para mim o script de criação do banco de dados, botar tudo isso no arquivo PDF. Então, o que é que vocês vão fazer? Criar o banco de dados, especificar as consultas. Isso do SQL Server, você pode gravar tudo, ó, aqui no SQL Server. Sei lá. Estou botando aqui uma consulta qualquer. Vou botar aqui o banco de dados. RH. Então, tenho que abrir o banco de dados. Tudo isso vocês
estão lá, está lá nas aulas, tá certo? Então, para eu acessar o banco de dados, primeiro eu tenho que abrir o banco de dados, né? Então, o comando use, né, que é, eu vou abrir o banco de dados, ou eu venho aqui na ferramenta gráfica e boto RH e apareceu o RH aqui, então já está aberto esse banco. E vou botar um select asterisk from departamento, ou seja, acessar todas as tuplas da tabela departamento, aparecendo todos os atributos, certo? Então, só para vocês acreditarem em mim, vamos lá. Executa a consulta, tá aqui, tá certo? Bom, eu posso pedir para o SQL Server salvar esse texto da consulta, que é o que vocês vão fazer na lista. Vocês vão executar a consulta aqui no SQL Server, ficar testando. Quando der certo, vocês vão aqui, ó, nesse disquinho, e aí ele vai salvar a consulta, tá certo? Ele vai salvar num formato, aqui vocês estão vendo aqui na extensão, desculpa, do arquivo, .sql. Não se preocupe que esse .sql vocês abrem com qualquer editor TXT, tá certo? Então você, por exemplo, se você pedir para imprimir ou gerar o PDF a partir do .sql, não vai dar certo. Então você abre com o editor de texto RTF ou TXT, um editorzinho de texto comum, tá certo? E a partir daí pode gerar o PDF, tá certo? Então vocês não vão ter esse trabalho de ficar digitando de novo lá um arquivo com as consultas, com a criação do banco de dados. O que vocês colocaram aqui no SQL Server, ele pode salvar para vocês. Deixa eu cancelar isso aqui. Tá certo? Então, tudo que tiver aqui nessa interface de trabalho do SQL Server, ou seja, comandos DDL de criação do banco de dados, tabelas, tudo mais, ou consultas, ele pode gravar, tá certo? E a outra coisa, pessoal, vocês podem ficar abrindo quantas janelas vocês quiserem aqui nessa interface. Ó. Então, aqui eu abri essa consulta, se eu quiser, ó, nova consulta, ele vai abrir uma nova janela e mantém a anterior, tá certo? Então, a ideia do trabalho seria essa. Deu para ficar claro a ideia do trabalho? Beleza. Eu estou pensando, pessoal, ainda dá uns dias aí, eu acho que eu vou, ao invés de ser dia 12, ser dia 15, por exemplo, de dezembro. Tá certo? Para vocês terem mais tempo e trabalharem com calma. Porque o que eu quero é que vocês aprendam realmente a criar e manipular um banco de dados, né? O meu objetivo não é ficar cobrando que vocês façam prova em 2 horas ou 6 horas. Eu vou passar isso. É como se fosse uma atividade, um trabalho de vocês. Estão trabalhando na empresa, o cara diz: olha, eu quero que você crie o banco de dados X. Você vai fazer a especificação de requisito de dados, vai fazer a modelagem conceitual, vai fazer o diagrama relacional e vai criar o banco de dados. Tá certo? Então, a atividade da nota, encarem como se fosse lá, vocês estão no estágio, estão criando um banco de dados para o dono da empresa. Tá bom? Então, vou parar aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que não tem mais dúvidas, né? Alguém tem ainda alguma dúvida, pessoal? Vou parar aqui a apresentação também. Beleza, então, pessoal. Então, bom final de semana para vocês, tá certo? Já enviei a mensagem com os links das aulas 17 e 18, tá certo? E vou agora compartilhar com vocês um link, né, do backup do banco de dados lógico, que é o que eu uso lá nos vídeos, tá certo? Mas mais uma vez, criem o banco de dados e insiram as tuplas. Vai ser um trabalho bem, assim, é uma atividade interessante, eu digo que fica até divertida, tá certo? Você testar tudo aqueles conceitos que a gente fala do modelo relacional. Por exemplo, depois vocês criarem a tabela departamento, a tabela na loja lá, na tabela lojas, a tabela vendedor. Se você tentar inserir um vendedor e no atributo que é chave estrangeira, referenciando loja, você botar um atributo que não existe na tabela loja como chave estrangeira, ele não vai deixar. Então, todas essas coisas vão ser interessantes para vocês consolidar os conhecimentos. Tá bom? Então, criem um banco de dados e depois que vocês criarem, se sentirem bem familiarizados, aí vocês usam o backup. Tá certo? Vocês restauram o backup.